sexta-feira, às 2h, aqui na Jovem Pan. Esses limites funcionam como linhas de segurança: clima, biodiversidade, água, nutrientes e uso do solo. Ao cruzá-los, a gente entra numa zona de risco, onde ecossistemas podem colapsar e os efeitos se tornam irreversíveis. O estudo mostra ainda que um sétimo limite, que é a acidez dos oceanos, está prestes a ser rompido. Isso significa a perda acelerada da resiliência do planeta e intensifica os eventos extremos. Bom dia, boa quarta-feira. Cuiabá está fazendo agora 25 graus. Hoje nós teremos a máxima de 40 graus e a mínima de 25, né? Umidade relativa do ar está em 7% aqui em Cuiabá. Portanto, vai ser um dia ensolarado, Cuiabá. Hoje, dia 3 de setembro de 2025. Então, está caminhando agora de manhã para a máxima de 39. Sendo que está prognosticado 40 graus à tarde. Cuiabá quente, né? Cuiabá muito quente hoje. Então vamos algumas notícias do dia. Trump afirma que 11 narcotraficantes morreram em ataques contra um barco, né, que estava transportando drogas no Caribe. Já começou os ataques aí, né, da Marinha Norte-Americana contra os narcotraficantes ali no Caribe. E um dos países que está sendo monitorado por Trump é a Venezuela. Então, Venezuela de Maduro, né? Então, vamos prestar bastante atenção no que está acontecendo por ali, o combate aos narcotraficantes, né? Hoje, dia 3 de setembro de 2025, quarta-feira, datas comemorativas. Hoje é o dia das organizações populares, é o dia do biólogo, parabéns professores, biólogos, cientistas, e dia da Guarda Civil, né? Guarda Civil. Cuiabá não tem uma Guarda Civil, né? Gostaria muito que houvesse uma Guarda Civil aqui. Inclusive para ajudar mesmo a Polícia de Trânsito, a CEMOB, né? O patrimônio público, escolas, instituições do município, né? E ajudar também a Polícia Militar no combate aos narcotraficantes aqui, os traficantes de drogas, né? E os comandos aqui, Comando Vermelho, comando da capital, né? Como que é? PCC. Interessante, né? O prefeito, ele era contra o crime organizado, mas agora, diante das atitudes que ele vem tomando ultimamente, não sei se ainda continua contra, não. Está muito esquisito o prefeito de Cuiabá. Está mudando muito. E colocaram ele numa bolha que ele não consegue mais enxergar os verdadeiros problemas de Cuiabá. Está muito TikToker, né? E pouca realidade para Cuiabá. Então, eu ajudei muito esse moço, né? Falei muito a propósito. Inclusive, ele veio até no programa no Conectados. Acreditei muito nele. Mas até agora não estou vendo atitudes dele realmente para solucionar rapidamente os problemas de Cuiabá. E vou falar, a lua de mel já acabou. A lua de mel já acabou, senhor Abílio Brunini. E não sou eu que estou decepcionado, não. Como cristão, né, evangélico, muitos evangélicos da Assembleia de Deus, inclusive, da sua igreja, está decepcionada aí com as suas posturas atuais. Mandou embora a vice-prefeita, que ajudou tanto ele, né, nas eleições. Está mandando embora assessores que ajudaram muito ele a se eleger, né? Então ele está se demonstrando uma pessoa ingrata, né? Ingrata. E uma das características de uma pessoa que é meio louca da cabeça, porque distópico, porque muita gente fala que você é louco e que você é distópico, né? É a ingratidão, tá? Ingratidão com aqueles que te ajudaram a colocar você no posto que está. Você era deputado federal, você ganhava muito mais do que ganha um prefeito, né? Mas você preferiu ser prefeito da capital.
da capital dos mato-grossenses. Agora você tem que aguentar as consequências de todas as críticas, de todos os problemas da cidade, resolver esses problemas o máximo que você pode e ficar do lado e ajudar os seus assessores, aquelas pessoas que estiveram com você desde a época da campanha, né? A sua ingratidão vai acabar estragando você, estragando a sua política, e tira algumas pessoas da sua assessoria que botou você numa bolha, tá aconselhando você errado, entendeu? E tá fazendo você desviar do curso, tá? Pessoas que estão distraindo você. E olha, eu vou dizer, não é só homens não, tá? Mulheres estão distraindo você. Então presta atenção à maldade das pessoas que estão ao seu redor. Fura essa bolha, sai dessa bolha que te colocaram você numa bolha para você não ver a real situação de Cuiabá e dos cuiabanos e dos bairros da periferia de Cuiabá. Cuidado, que o próprio bairro que você nasceu, o CPA, pode se voltar contra você na próxima eleição e você não conseguir nem mais ser reeleito, porque você está demonstrando ingratidão com aquelas pessoas que te elegeram, te ajudaram a eleger, pediram votos para você. Cuidado, que uma boa parte da imprensa já está decepcionada com você e muitas daquelas pessoas que ajudaram você a se eleger prefeito estão saindo fora, já não estão mais naquela conversa sua. É melhor você mudar de opinião, mudar de visualizar as coisas ao seu redor, entendeu? Fura essa bolha que te colocaram alguns assessores, maus assessores que você tem uma má assessoria, tá? Tira essas pessoas do seu lado, que essas pessoas não estão permitindo que você enxergue a realidade de Cuiabá, tá? Você aí parou no dinheiro, na verba para administrar o município e está deixando de fazer o que é essencial. Essencial. E olha, a ingratidão demonstra o ditador. Cuidado, você é da direita, mas está parecendo que não, hein? Algumas vezes está colocando posições aí de gente de esquerda, gente do mal. E veja que só há dois lados, tá? O bem e o mal. A esquerda e a direita, não tem outro lado. E se você achar que tem outro lado, você vai ficar em cima do muro. E em cima do muro já é estar do outro lado, tá? Do lado errado. Então presta atenção, prefeito. Cai na real. Sai do estrelismo, você não é estrela. Sai do estrelismo e volta à humildade. A humildade, aquela humildade que você tinha de chegar na casa das pessoas, de chegar nos programas e nos podcasts aqui das TVs locais e das rádios locais e pedir voto. E pedir um voto de confiança. Nós confiamos em você. Agora nós esperamos não sermos decepcionados. E muitos já estão decepcionados com você. Presta atenção nisso. Sai dessa bolha que te colocaram aí. Assessoria ruim colocou você numa bolha. Presta atenção. Tem gente boa e tem gente ruim. E tem gente ruim ao seu lado. Cuidado, presta atenção. Presta atenção. Ingratidão, eu aprendi um ditado disso muito novo na vida. Ingratidão tira afeição. A ingratidão, prefeito Abílio Brunini, a ingratidão tira a afeição. Presta atenção no que eu estou falando. Hoje, como vai ter muito calor, já começou o dia com muito calor, gente, vamos hidratar bastante, tá? Hidratação. Vamos à temperatura e indicadores financeiros de hoje, né? Dia do Guarda Civil, dia do biólogo, dia das organizações populares. E parabéns, uma iniciativa, eu acho que tem que ter mais de uma escola em Cuiabá, várias escolas especializadas para a população, principalmente as crianças autistas, tá? O Nilo Povas é um bom lugar, né? Tem outras escolas também na periferia que poderiam ser escolas especializadas para a população autista, né? Para as mães e pais atípicos e para a população autista, que é uma população que sofre muito, né? Principalmente os autistas, que sofrem muito bullying, maldade de outras crianças, de outras famílias que não sabem preparar seus filhos para encarar, né, essa população. Então os autistas estão sofrendo muito. Eu sei disso, tá? As pessoas que têm TDAH e autismo, né, nas escolas, sofrendo bullying, sofrendo situação assim mesmo de zoeira mesmo, tá? Eu sei que não é fácil, né? Mas nós temos que trabalhar isso aí também, né? Desviar nossas atenções, ou desviar não, mas também focar nossas atenções, né? A gente tem que ser que nem um polvo, né? Vários tentáculos, também ver essa população muito sofrida, né? Além do urbanismo da cidade, a limpeza da cidade, né? Tirar os matos das calçadas e dos canteiros da cidade, né? O mato, sujeira,
Então, mandar o caminhão do cata-treco, de cata-nojeira, fazer esse pessoal trabalhar. E sua assessoria não está fazendo um trabalho que o senhor está pedindo para eles, né? Principalmente aí a parte de urbanismo, né? Limpeza, tapa-buraco, não está fazendo, troca de secretário, bota gente competente, bota gente que levou currículo para o senhor de competência, né? Não coloca ali só porque afinidade política ou porque prometeu, não. Você tem que ver o currículo da pessoa. Ela tem condições de exercer esse cargo? Ela realmente não vai ser também lá pelos assessores dela colocada numa bolha? Não se vai se permitir ser colocada numa bolha? Porque o grande problema de uma pessoa que tem um cargo de primeira, segunda, terceira, como fala? Daqui a pouco eu lembro a palavra me fugiu da cabeça aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro escalão, tá? É os seus assessores que eles escolhem ali, inclusive da comunicação, que bota esse cara numa bolha. Então, você tem que saber escolher as pessoas que você vai colocar em cargos importantes na secretaria, pessoas que você sabe que é humilde, que não vai se deixar influenciar e se transformar numa estrela e se deixar levar e que ser colocado pela assessoria dele numa bolha, para ele não chegar à realidade daquela competência dele, daquela secretaria, daquela pasta dele, entendeu? Então, é isso que o senhor tem que perceber, se a pessoa realmente é madura para exercer um cargo, e se ao exercer esse cargo, ela não vai se deixar levar, se deixar entrar numa bolha, colocar em uma bolha para que ela não desenvolva bem o cargo que ela está desempenhando. E se ela não está desempenhando bem o cargo que o senhor concedeu a ela, tira, troca. Não é por amizade, não é uma questão de amizade, não, é uma questão de você resolver os problemas dos cuiabanos. A sua prioridade agora não são os seus assessores, a sua prioridade agora é resolver os problemas de Cuiabá, né? Os problemas dos cuiabanos. Eu quero que mais de 70% da população esteja satisfeita com minha administração, com meu trabalho, com minha competência, porque daqui a 3, 4 anos vai ser reeleito novamente prefeito ou vai pregar um cargo até maior que de prefeitura, entendeu? Então tem que prestar atenção, tem que focar no que está fazendo agora. Não se deixa levar pelo estrelismo, pelos elogios, porque muitas pessoas se aproximam da gente com falsos elogios para a gente virar uma bola de gás e ir subindo, subindo. Quando chegar lá em cima, ó, eles estouram você e você cai e vira nada, entendeu? Cuidado para não ser mais um político de um mandato só. Mais um político de um mandato só. Cuidado para não se deixar levar e ser colocado numa bolha pela sua assessoria, tá ok? Isso aqui é uma experiência que eu estou falando, pelo que eu já passei por isso. Eu tenho 62 anos de idade, eu já passei por isso. Eu sei como que isso é difícil de administrar. Então é só com Deus e joelhos no chão todo dia, entendeu? Para não se deixar levar pelo estrelismo, pela loucura, para você achar, não, eu sou o cara, isso não é nada, você é uma pessoa igual a todo mundo e quando morrer vai para o mesmo lugar que todo mundo vai, entendeu? Então presta atenção, deixa Deus iluminar você, ouça os melhores conselhos, os bons conselheiros, porque toda pessoa que pega um cargo alto, seja de administrador, de rei, de prefeito, de governador, de presidente da república, de deputado e tudo mais, vereador, precisa de bons conselheiros ao seu lado, entendeu? E cuidado com os maus conselheiros, pessoas ruins, pessoas más. Vê como que as pessoas tratam as outras pessoas, porque conforme ela trata a outra pessoa, ela está demonstrando para você as garrinhas, né? As garrinhas do mal. Cuidado. Isso aqui é um cuidado que você deve ter tanto com homem quanto com mulher, tá? Porque a pessoa não se julga pelo sexo e pelo gênero dela. A pessoa se julga pelo caráter dela, pela personalidade dela, pelo caráter dela. E o principal, uma característica do caráter de uma boa pessoa é não querer fazer mal a outras pessoas. Não querer fazer o mal para outras pessoas, tá? Presta atenção nisso aí. Hoje a mínima de 18, a máxima de 26 lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Então, portanto, lá vai ser um clima frio, fresco, tranquilinho. Já Cuiabá vai chegar aos 40 graus, né? Dólar comercial em alta está 0,65%. O dólar está custando R$ 5,47. O euro está também em alta de 0,04%. Um euro está custando R$ 6,37. Índice Ibovespa em baixa, 0,67%, tá? 140.335 pontos. O Bitcoin está em alta também, de 2,14%. Um Bitcoin está custando 607.070
0,7005. IPCA em alta 0,6% desde julho de 2025. A taxa Selic também está em alta de 15% desde 30 de julho de 2025. A grama do ouro está custando hoje, no dia 3 de setembro, R$ 633,26 a grama do ouro. Eu quero agradecer aqui o site Fishing News, as notícias serão colhidas do site Fishing News, né? E você pode mandar uma ajuda ali para o Roberto Vieira Filho, 41, que é o DDD de lá, né? 419-9646-0100. Vou repetir, 41 é o DDD, 41 né? 996460100. Manda aí nessa chave Pix, né? Uma ajuda ali para os Fishing News, ok? Por favor, vamos ajudar, né? E aqui o Conectados 7 News. Esse é o nosso QR Code, Manda uma ajuda, direciona aí o seu celular, né? O seu QR Code aqui e ajuda aí, manda uma ajuda tremenda aqui pro canal, ok? R$2, R$5, R$10, R$15, R$100, quando você puder, $1 milhão, uhul, vai ser bom demais para nós, ok? O som tá ok aí? Tá bom o som? Beleza, então todo mundo tá me ouvindo hoje, tranquilidade. Vamos às notícias nacionais. Bom, anteontem, né? Ontem, na verdade, anteontem, né? Começaram aí todo o julgamento, né? Da trama de golpistas. Golpista, foi um golpe. Não teve golpe nenhum. Fizeram uma narrativa. O ministro Alexandre de Moraes foi envergonhado ontem pelo próprio Tagliaferro, né? Uma narrativa falsa, verdadeira, e colocaram todo esse pessoal da direita como que golpista, né? Não teve golpe, não teve uma baderna lá em Brasília no 8 de janeiro, é verdade. Assim como o MST fez baderna, assim como outros movimentos sociais no outro governo fizeram baderna, né? Quebraram tudo lá, mas ninguém foi preso, né? Até machucaram, né? Pessoas que faziam parte da segurança dos palácios lá em Brasília, ninguém foi preso. Agora, porque foi no governo aí, né, da esquerda, né, e teve pessoas da direita que foi lá para orar, para rezar, infelizmente caíram numa armadilha lá, que foi, a gente sabe que essa armadilha foi feita pelo MST e pelo pessoal dos Black Blocs de São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais do Brasil, né, que faz parte do Black Bloc da esquerda, fizeram aquele quebra lá, e muitas pessoas inocentes da direita que estavam em Brasília se manifestando no dia 8 de janeiro, caiu naquela conversa, né, e ficou, né, estatelado lá dentro daquelas situações. Então tá aí, a consequência foi isso aí. Agora todo mundo tá pedindo anistia, né? Né? Vamos ver agora. Vamos iniciar assim. Eu sou a favor da anistia, tem que anistiar assim. Ué, Fernando Henrique não recebeu anistia e não foi presidente do Brasil depois da anistia, né? O próprio Lula, né, foi anistiado, a Dilma foi anistiada, não foi todo mundo da esquerda não foi anistiado, por isso que estão hoje no poder, ou estão, né, gozando das benesses do poder no Brasil. Então, que eles também tenham a complacência e a misericórdia de dar anistia para aquelas pessoas do dia 8 de janeiro. Uma covardia o que fizeram com pessoas, com velhinhos, senhoras, né, senhores, crianças, né? E o exército fez parte disso aí, né? Um exército covarde, um exército de melancias, né? De generais e comandantes melancias. Por fora diz que é patriota, mas por dentro é tudo socialista comunista, tudo chinês. Tá bom? CPMI do INSS. O ministro da Previdência Social, o Volney Queiroz, divulgou uma carta em que chama o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, de patrimônio do povo brasileiro. A equipe apresentou o documento em reunião com os sindicatos da carreira do INSS, na rede do órgão em Brasília. Né? Agora vamos investigar também aí a vida pregressa, né, do Volney Queiroz, para ver se ele também não está metido no escândalo lá, né, que roubou os velhinhos, né, e os pensionistas e as pessoas que recebem por invalidez, né. Vamos ver se não está nesse esquema também, porque tem muita hipocrisia aí nesse meio aí, né, de autoridades. União Brasil e progressistas anunciam saída da base do governo de Lula. Nós vimos uma debandada de deputados e senadores do União e do Progressista também, saindo do governo, né, entregando lá suas carteiras, entregando seus cargos, saindo do governo. Agora o governo vai ter que tapar esses buracos, né? Então eles saíram fora, todo mundo está abandonando o barco de Lula, né, e do PT e do Supremo Tribunal Federal. O pessoal já percebeu que ali há maldades, né, muita maldade.
O pessoal aí do Centrão, da esquerda malemar tentando, né? Tá saindo fora, abandonando o barco, né? Que nem rato faz quando vê que o navio vai afundar, né? Quando tá vindo aí um terremoto, né? Os ratos e os animais, as aves são os primeiros a fugir, né? Porque tá vindo coisa errada, coisa feia por aí. Vai haver uma debandada maior ainda. É só esperar. Que o povo tá lá, né? O povo tá só marcando. E as eleições é para o ano que vem. Cuidado aí, políticos. Presta atenção que caminho que vocês escolheram, né? Caminho errado leva à destruição. Vocês sabem disso. Todo mundo não é besta, né? Não é burro, né? Outra aqui, ó. Então, o União Brasil Progressista anunciou saída da base do governo do Lula. O comunicado divulgado durante coletiva de imprensa em Brasília determina ainda que todos os filiados com cargos no executivo entreguem imediatamente seus postos. O anúncio foi conduzido pelo presidente do PP, Partido Progressista, senador Ciro Nogueira, e do União Brasil, o Antônio Rueda. Eduardo Tagliaferro, aquele cara que fez parte da assessoria do Alexandre de Moraes, né? Eduardo Tagliaferro denuncia suposta fraude processual de Moraes contra empresários. O ex-assessor de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, denunciou fraude processual nas atividades do ministro em relação à ordem de busca e apreensão contra empresários de direita, em agosto de 2022. A denúncia foi feita durante depoimento nesta terça-feira, dia 2, na Comissão de Segurança do Senado. Todo mundo já sabia disso, mas agora ficou oficializado, né? E a gente vê realmente que há maldade mesmo nesse ministro do STF, né? Há uma maldade clara nesse homem que persegue todo mundo de direita. Logo, logo esse canal aqui também, que não é monetizado, mesmo assim vai ser perseguido, eu tenho certeza disso. Né? Vou ter que ser obrigado a ir para os Estados Unidos, para o Canadá, porque realmente eu sou contra esse ministro. Esse ministro é psicopata, ele já provou várias vezes isso aí. É só as autoridades brasileiras que não entendem o que é psicopatia, quer dizer, a direita burra, né? Que não entende o que é psicopatia e não percebeu que o cara é psicopata e tinha que fazer de tudo para tirar esse cara de lá. Inclusive os senadores, a maioria tinha que chegar e pedir, né? E clamar nos meios de comunicação, todos os meios de comunicação, todos, inclusive meios de comunicação da esquerda mesmo, a grande imprensa, né? A saída desse ministro. Esse ministro tirou a paz do Brasil, né? Tirou a paz de todos os brasileiros nessa perseguição implacável contra os elementos de direita, porque ele é esquerdista, né? Eu não sei quem que ele serve, eu sei que ele serve alguém que lá do outro lado do mundo, né? Que paga o salário dele, né? Com certeza o partido chinês, né? Paga o salário desse homem, porque não é possível o cara ser tão idiota assim, a ponto de perseguir escrachadamente às claras os empresários de direita e também todo mundo que se declara conservador. Nem fala que é de direita, mas é conservador, né? Evangélico, cristão católico, né? E conservador. É um cara completamente louco, a gente percebe que ele é psicopata mesmo, né? Como é que uma pessoa pode viver em paz, agindo do jeito que aquele homem está agindo, né? Nessa perseguição implacável? Como é que uma pessoa pode viver em paz? Nem ele, nem a esposa dele, nem o filho dele, nem a família dele vai viver em paz, entendeu? E aí já denota a psicopatia mesmo dele. Aqui, eu estou falando dele, está aparecendo aqui na televisão. Ele que está aqui falando besteira aqui, né? E esse cara aqui, ele vai se dar muito mal. A gente sabe que o final daqueles que fazem o mal para outras pessoas, o final dele é triste, né? Como foi o final de Hitler, como foi o final de Mussolini, como foi o final de todos os outros ditadores. É outro ditador aqui, ó, Lula aparecendo aqui, falando um monte de M, né? O que esses caras estão falando? Vamos ver. Temos autos, tem delações. Sem citar o nome de Jair Bolsonaro, o presidente Lula disse que toda pessoa acusada tem direito à presunção de inocência e que na época que ele mesmo foi preso, não teve direito de defesa e também não chorou. Como não? Teve disse direito que foi a luta. Que a pessoa que está sendo acusada tem o direito à presunção da inocência, ele pode se defender como eu não pude me defender. Se defendeu sim, tanto é que você está solto. Eu não fiquei chorando, eu fui à luta. Se é inocente, prove que é inocente. Prove que não tem nada a ver com isso, está de bom tamanho. O que eu espero é isso, é que seja feita justiça, sabe, respeitando o direito da Desde que presunção você de levante inocência falsas de quem provas, está né, meu sendo filho? julgado.
Ao ser questionado sobre o tarifaço do presidente Donald Trump, motivado também por uma suposta perseguição do judiciário a Jair Bolsonaro, Lula disse que cada líder deve cuidar do próprio país. Olha, eu acho que não tem por que ficar temendo a acusação americana. O que está acontecendo com os Estados Unidos é que ele exacerbou, sabe, qualquer coisa que a gente tinha conhecimento na história da humanidade de um governo se meter a julgar o comportamento da justiça de outro país. É um negócio inacreditável. Não, a justiça tem que ser feita no mundo todo, não só no país não, Lula. Cada um toma conta do seu terreiro, cada um toma conta do seu ninho. O presidente também enfatizou que você Donald pode Trump fazer justiça, você tem que fazer justiça no mundo todo, não é só no seu país. Em todo lugar você tem que ser justo, meu Ele foi querido. eleito apenas para ser presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Ele tem direito a criar as taxas, ele tem direito. Agora, tem regra, nós temos a OMC. Por isso tem que ser respeitado. Por isso que o Brasil já recorreu ao OMC, por isso que o Brasil recorreu à seção 301. A gente vai utilizar todos os mecanismos legais. O que eu tenho dito? Eu tenho o Alckmin, eu tenho o Haddad e tenho o Mauro Vieira negociando. Por fim, disse que negociar é a única maneira de ter o Lulinha paz e amor de volta. Se o Trump estiver disposto a negociar, o Lulinha paz e amor está de volta. Porque eu nasci na minha vida Então vai política lá. negociando, perdi negociando, ganhei negociando, mas é a forma mais responsável e mais justa possível é você sentar em torno de uma mesa, tirar suas divergências e que vença aquele que tiver mais razão e mais argumento. Então As vai lá nos Estados declarações Unidos, em foram feitas Washington. durante o enterro do amigo, o Então vai lá jornalista logo nos Estados Milton Unidos, Prata, lá, no cemitério Casa São Branca, Paulo, pede zona leste para da ser capital recebido na paulista. Casa Branca e negocia. 7h22. Repita. 7h22. Isso aí. 7h22, horário de São Paulo, né? Aqui é 6h22. Vamos lá, voltando aqui ao Tagliaferro, né? Eu já falei que o Tagliaferro denunciou ali e colocou o Alexandre de Moraes em situação difícil, né? E aí ele vai ter que se justificar junto aos empresários brasileiros o que realmente ele estava querendo fazer com pessoas perseguindo deputados, pessoal do agronegócio, perseguindo a família Bolsonaro, perseguindo o que ele realmente quer, né? Eu falei que ele é psicopata e confirmo isso, ele é psicopata. É só fazer um estudo profundo aí sobre psicopatia, né? Em relação a Alexandre de Moraes. Porque não é normal uma pessoa normal, né? Perseguir tantos outros, assim, com tanto ódio como esse cara tem destilado e tirando a paz dos brasileiros, né? Do Brasil. Defesas concentram críticas à PGR e na delação de Mauro Cid. Além do advogado de Mauro Cid, delator na ação penal, se pronunciaram nesta terça-feira, dia 2. Os representantes do deputado Alexandre Ramagem, do almirante Almir Garnier e de Anderson Torres, que comandou o Ministério da Justiça durante o governo de Jair Bolsonaro. Polícia Federal deflagra a Operação Lawande contra fraudes cibernéticas e lavagem de dinheiro. Que bom! Foram cumpridas 17 mandatos de busca e apreensão nas cidades paulistas de Sorocaba, Votorantim, Ibiúna, Paulínia, Marília e Peruíbe, além de Imperatriz, lá no Maranhão. Todo esse pessoal, todo esse esquema aí está sendo desmantelado aos poucos, né? Não vai sobrar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Polícia Federal deflagra Operação Lawande contra fraude. Eu já acabei de falar isso aí. Vamos voltar aqui a outro assunto. Outro assunto é Polícia Federal deflagra outra operação. Polícia Federal também. Por isso que confunde meio aqui o noticiário aqui. Polícia Federal deflagra Operação Pertence contra o tráfico de drogas em Rondônia. Foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão preventiva em Guajará-Mirim. No Guajará-Mirim fica em Rondônia, não é? Fica em Rondônia. É divisa do Brasil com a Bolívia. É isso mesmo, Guajará-Mirim. Nova Mamoré e Candeias do Jamari. Não sei onde fica a Candeias do Jamari, porque aqui também não foi informado. E Nova Mamoré. Será que tudo isso aqui é em Rondônia? Tudo isso aqui em Rondônia? Nova Mamoré e Candeias do Jamari? Tá parecendo que sim, porque Guajará-Mirim é em Rondônia.
divisa Brasil com Bolívia. Polícia Federal deflagra operação policial por comércio ilegal de ouro em Goiás. Operação Deceptio cumpriu 2 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal. Ainda mais, Polícia Federal, PRF, Polícia Rodoviária, agora a Polícia Rodoviária Federal, registra maior apreensão de madeira ilegal em rodovias federais. Rapaz, isso está acontecendo debaixo do nariz dos prefeitos desses municípios e eles não percebem que está sendo... as pessoas estão pegando madeira ilegal em rodovias federais do país. Quantidade apreendida em Pernambuco é suficiente para construir mais de 700 telhados de casas populares. Rapaz, que incrível isso. E de onde veio essas madeiras? De que município que veio, né? De que região do Brasil? Será que o prefeito dessa localidade não está envolvido também com a extração dessas madeiras ilegais? Então tem que investigar os prefeitos de onde veio essas madeiras, tá? Prefeitos e os secretários desses municípios de onde veio essa madeira ilegal, de onde foi destruída árvores, tal, que não poderia ser destruída, etc, etc. Então tem que chegar ao fundo, tem que chegar à origem, né? Para pegar todos os boi gordos aí, os tubarões, né? Pegou os tubarões inclusive, ok? Projeto orienta cirurgias cardíacas infantis em tempo real no Sistema Único de Saúde, o SUS. Médicos do Hospital do Coração de São Paulo, o HCOR, participam de operações em Fortaleza, Manaus e Recife. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ordena a retirada de linha completa de alimentos infantis. Entre as medidas está a proibição integral da linha de alimentos infantis da marca PF Danina. Olha, o que está acontecendo com essa marca PF Danina? Além do recolhimento de um lote de molho de pimenta da marca Ubon. O que tem nesse molho de pimenta, né? Alguém aí depois vai ter que informar melhor aí nos meios de comunicação, né? Tem coisas erradas acontecendo. Ainda bem que a Anvisa tá ligada, né? Tá conectada aí, a Anvisa não tá dormindo no ponto, não. Estão bem acesos lá, bem acordados aí. Alguma coisa tá acontecendo de feio ali. Cratera na Marginal Tietê. Rapaz, cratera na Marginal Tietê deve ser resolvida apenas em 2000... como assim, velho? Em 2026. Ano que vem. A Sabesp alega que a obra é complexa e envolve múltiplas etapas de reconstrução e segurança viária. Então, comece imediatamente isso aí, né? O mais rápido possível. Se possível, até trazer engenheiros e pessoas competentes de outros países de primeiro mundo, de preferência, para resolver esse problema. Esse problema não pode continuar. Está muito feio aí para a Sabesp e para a governadoria, para o governo lá de São Paulo, né? Esse negócio tem que ser aí, o próprio governador tem que se envolver nessa situação aí, viu, Tarcísio? E resolver o mais rápido isso possível, porque está muito feio, né? Isso demonstra a incapacidade e incompetência desses engenheiros que são responsáveis por essa situação ali na Marginal Tietê, tá? Paraná firma parceria inédita para criar primeiro fundo soberano da América Latina. O governo do Paraná, né, deu nesta semana um passo, é o Ratinho Júnior, tá? O governo do Paraná deu nesta semana um passo considerado inédito para se aproximar dos mercados globais de capitais. Foi assinada em Curitiba uma carta de intenção com a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, para estruturar o Fundo Estratégico do Paraná, o FEPR, também chamado de Fundo Soberano do Estado. Cuidado, Ratinho Júnior, cuidado com esses acordos internacionais, hein? Olha que existem muitos ratos por aí. Não vai cair em armadilha não, meu jovem. Receita diz que já pagou todas as restituições do imposto de renda pessoa física. Cara, eu sou a favor, eu sou tem que acabar com esse negócio de imposto de renda no Brasil. Acaba com o imposto de renda e só cria um imposto sobre produtos, pronto. Acaba com o negócio de imposto de renda, Brasil, pelo amor de Deus. E cria um imposto único só, imposto sobre produtos, pronto. Né? Imposto sobre mercadorias, pronto. Chega de onerar tanto o produtor, né?
e o empresário brasileiro e a pessoa física e também jurídica no Brasil. Cara, é muito injusto aqui a cobrança de imposto nesse país, cara. E a gente não vê retorno, né? Pouco retorno, quer dizer, nós temos que acabar com isso aí. O Brasil precisa fazer uma campanha rápida para deixar no Brasil o imposto único, para fazer o Brasil realmente crescer, vencer, né? Então aqui diz assim que a Receita diz que pagou todas as restituições do imposto de renda à pessoa física, né? E não haverá quinto lote. Fisco informa que até o momento foi pago um montante de 36 bilhões e 700 milhões em restituições do imposto de renda da pessoa física apuradas em um total de 22 milhões e 600 mil de declarações. O agro cresce, lógico, o que realmente cresce, né, é o produtor rural no país. O Brasil é um país rural, praticamente, né? Tem muita terra agriculturável. Então o Brasil é do agro, né, dos agronegociadores, né, dos agronegociantes. Então o agro cresce e empurra a economia do Brasil. Empurra a economia do Brasil. No primeiro semestre de 2025, o setor registrou 10% de crescimento em relação ao mesmo intervalo de 2024. Em igual período, os setores de serviços e da indústria cresceram 2% e 1,7%, respectivamente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e a expansão econômica do país ficou em 2,5%. Parabéns, agronegociantes. Vamos trabalhar para fazer esse país crescer, porque esse país é um grande país, né? De grandes trabalhadores, de pessoas assim formidáveis para fazer o Brasil se tornar uma potência mesmo, de verdade, né? E não cair nessas armadilhas aí de taxação internacional, etc. O presidente dos Estados Unidos, ele quer resolver o problema econômico dos Estados Unidos. Então, essas taxações que ele está mandando para todos os países do mundo é para tentar resolver o problema econômico de lá, né? É a fórmula que ele encontrou, que ele visualizou na concepção dele, que seria a chance de resolver o problema econômico dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos estavam cada vez pior, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que depois dessas taxações, ele mergulhou o próprio país dele, os Estados Unidos da América, numa crise financeira sem fim. Na minha opinião, ali é tão grande a crise financeira nos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, que eu não sei se ele vai conseguir resolver, não, né? Em um mandato, né? Tinha que acontecer o quê? Não sei se é dessa forma também que se poderia resolver o problema dos Estados Unidos, né? Não sei. Mas os Estados Unidos eu acho que está mergulhando numa crise pior ainda, tá? Lá dentro, né? Deflação, inflação, etc. nos Estados Unidos. Tanto é que o pessoal está correndo fora de lá, né? Além das perseguições, né? A debandada para extradições, né? Mas também muita gente que estava morando nos Estados Unidos voltou para o Brasil e voltou para os seus países de origem, né? Muita gente está fazendo isso aí, está voltando para o seu país originário, né? Até esqueceu a cidadania americana, que já tinha até obtido, né? Mercado acende alerta para o novo ataque hacker ao sistema Pix. De novo, né? Está acontecendo. Participantes do mercado financeiro comunicam uma nova tentativa de ataque hacker ao sistema do Pix. Desta vez, a empresa-alvo foi a Fintech Monetary, né? Fintech Monetary, uma securitizadora que antecipa valores vendidos a crédito. Até o momento, os desvios somaram 5 milhões. Tem que descobrir quem que foi a pessoa que fez isso aí, né? Certamente ela foi lá de dentro mesmo, né? Ex-funcionário, funcionário que foi demitido, ou funcionário que talvez até receba muito bem, mas por causa de algumas tentações que ele teve por fora, ele foi lá e fez as malandragens lá. Mas as câmeras estão por aí, né? De segurança vai se descobrir quem é e vamos chegar ao ponto de quem mandou, né? Os mandantes, né? Porque tem os mandantes que financiam essas pessoas idiotas que aceita qualquer quantia de dinheiro, qualquer faz-me rir, né? Para fazer coisas erradas. São pessoas que não têm escrúpulos. Geralmente o hacker, que tem capacidade de fazer essas coisas, são pessoas sem escrúpulos, sem moral, né? Que não se deixou fortalecer-se pela moral e faz coisas assim por dinheiro, né? Por dinheiro. Não importa a quantia, se é pouco ou muita, né? Mas qualquer coisa que você faz de errado por dinheiro, né? Para receber vantagens próprias, você é um mau caráter. E um mau caráter, um ladrão, por exemplo, tem que ir para a cadeia. Lugar de ladrão, lugar de corrupto, lugar de desonesto é na cadeia. Não é vivendo entre as pessoas normais, não. Tá ok?
Ele não é normal. Portanto, ele é um bicho, um monstro, tem que ir para a cadeia, atrás das grades. O desvios aqui já chegaram a 5 milhões. Morre, a gente soube de ontem, a tristeza, né? O Mino Carta morreu. Lembra da revista Carta Capital? Pois é, o Mino Carta, jornalista. Ele morreu em São Paulo. E ontem teve o velório dele, o enterro dele, né, o passamento, né, e teve o velório, o enterro, até o presidente foi, você viu aqui agorinha, né, aquelas entrevistas que o Lula deu ali na saída, foi na saída do velório, né. Ele morre aos 91 anos, né, cumpriu a missão dele, 91 anos, viveu bastante, né. Ele estava internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês lá em São Paulo há 2 semanas, e a morte foi confirmada às 5 horas e 59 minutos desta terça-feira, dia 2, ontem, né, portanto. A causa não foi divulgada. Nascido em Gênova, na Itália, chegou ao Brasil com a família em 1946. O avô Luigi Bettirucci e o pai Giannino já atuavam no jornalismo, eram jornalistas, né, filho de jornalistas. Gente, alguém aqui está falando assim, ó, a causa não foi divulgada. Gente, o cara tem 91 anos. Falência múltipla dos órgãos, cara. 91 anos, pelo amor de Deus, né? A causa não foi divulgada. Pra que falar isso aí? Nem falar. Pô, 91 anos, né? O cara cumpriu a missão dele, parabéns. Tudo que ele realizou, que ele deixou de legado, né? No jornalismo, através da imprensa, né? Com Carta Capital e assim por diante. É o Mino Carta, né? É o Mino Carta, a gente está falando de um herói do jornalismo brasileiro, né? Mino Carta. Ninguém acertou ontem, cara. Eu também esqueci de jogar, brother. Eu não esqueci completamente. Ontem não teve como, né? Então ninguém acerta as 6 dezenas da Mega Sena 2.909. Eu tenho que parar com esse vício de jogo da Mega Sena, mas é a necessidade, né, que faz. A necessidade criou oportunidade para eu tentar, né? Eu vejo que é uma coisa honesta, né? É o sorteio, não tem nada desonesto em você jogar, tá ok? Desde que você tenha dinheiro para bancar isso aí, né? E assumir as consequências, se ganhar, a consequência de devolver o que não lhe pertence, né? E ajudar quem precisa. O jogo foi o 2.909 e prêmio acumulado chega a 33 milhões. Para o sorteio da próxima quinta-feira, dia 4, né? Amanhã, aliás, o número sorteados de ontem foram 08, 21, 31, 41, 53, 58. Eu não ia ganhar, porque eu não ia jogar nesses números aí. Ia só perder dinheiro, né? Então, 08, 21, 31, 41, 53 e 58. Ainda bem que eu não joguei, porque bem, né? Ninguém ganhou, então acumulou, né? Prêmio acumulado de quantos mesmo? 33 milhões. 33 milhões. Ciência e tecnologia. Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, lança manual inédito sobre o uso de drones em aeroportos. Documento elaborado em parceria com a indústria traz orientações valiosas para o uso seguro e eficiente dessa tecnologia no setor. Tem que cuidar muito quem tem drone, né? Mesmo na área jornalística, você tem drone, vai usar o drone na área de segurança de aeroporto. É loucura isso, não se deve fazer isso nunca, jamais. Nem para uma matéria, uma reportagem. Faz uma matéria sem drone. Antigamente todo mundo fazia muitas matérias, né, sem drone, só câmera aqui na terra mesmo, né? No tripé e tal. Por que você tem que usar drone hoje em dia? Para mostrar por alto, que besteira, bobagem. Não vai fazer diferença nenhuma na beleza e na maturidade e no texto da matéria, da reportagem, né? E também no foco da reportagem. Não tem nada a ver. Então, eu acho que o jornalista não tem que usar drone em área de aeroporto, não. Jornalistas não, pelo amor de Deus. Parem com isso, isso é loucura. Vai provocar um acidente aí, né, com dezenas aí de pessoas sofrendo, morrendo, gente inocente sofrendo. A ativação de gene faz mosca da fruta copiar ritual sexual de outra espécie. Na ciência e tecnologia, coisa também esquisita aqui, né? Então, olha só, essa gene, essa mosca da fruta copia ritual sexual de outra espécie. E aí o que acontece? Ativando um único gene em mosca da fruta, cientistas conseguem transferir o cortejo sexual de uma espécie para outra. Oxe, revertendo a evolução. Ixi, gente, que coisa, né? Coisas que são feitas em laboratório.
Cuidado com isso. Esportes! Campeonato Brasileiro. Série B, 24ª rodada. Teve jogo da Série B ontem, terça-feira. E o América de Minas Gerais. América de Minas Gerais. Não é Atlético de Minas Gerais. É América, tá? Que está na segunda divisão. Ganhou de 2-0 o Avaí. Avaí... Lá de Santa Catarina, eu acho, né? Que é o Avaí de Santa Catarina. E quinta-feira vai ter o jogo da seleção, né? Amanhã, portanto, eu acho que tem jogo da seleção, não tem? Pois é, o Ancelotti, né? O Carlito Ancelotti, comanda primeiro treino com elenco completo na granja lá do Comari, né? É Comari? É isso mesmo? Na granja. O time contra o Chile vai jogar, o Brasil vai jogar contra o Chile. O time contra o Chile ainda é mistério. Ele não revelou aí quem que ele vai escalar, né? Para entrar como titulares e os reservas também em campo. Com a chegada de Rafinha, durante a madrugada, treinador tem os 24 jogadores convocados à disposição. Então, o último a chegar foi o Rafinha, então já são 24 jogadores convocados à disposição. Hoje eles vão treinar, com certeza, hoje quarta-feira, né? De manhã e à tarde. Pela primeira vez desta data FIFA, eles estarão todos juntos lá para treinamento. E aí ele vai poder montar o esquema, né, contra o Chile. Seleção encara chilenos nesta quinta-feira, dia 4, no Maracanã. Rapaz, aquele Maracanã vai estar lotado, né? Acho que já tem todos os ingressos vendidos já, né, com antecedência. Vai estar lotado. Vai ser um jogão, hein? Com certeza vai ser um jogão, porque o Chile não é osso mole, não. O Chile é osso duro de roer, tá? Seleção brasileira, porque tem jogadores chilenos muito bons, tá? Então a seleção chilena vai ser osso duro de roer. Não vai ser um jogo muito fácil, não. Né? Não vai ser. No futebol ainda, Fortaleza demite Renato Paiva. Após a derrota com o Internacional. Fortaleza está indo de mal a pior, né? Fizeram sei lá o que aconteceu com Fortaleza. Está indo de mal a pior. Então o Renato Paiva já saiu de lá, né, do Fortaleza. Porque ele perdeu, acho que foi domingo, né, para o Internacional. O Fortaleza perdeu para o Internacional. O técnico Renato Paiva foi demitido pelo Fortaleza. Ele chegou para substituir o Vojvoda, né? Mas não teve sucesso. O clube agradeceu ao treinador pelos serviços prestados e desejou sucesso para ele e sua comissão, que também deixa o clube. Toda a comissão técnica do Renato ele levou para fora, né? E aí, o que acontece agora? O técnico teve apenas 20% de aproveitamento ao substituir o Vojvoda. Cara, os caras, vamos falar a verdade, os técnicos, eles não têm tempo de demonstrar serviço, trabalho. Não dá tempo. Você pega uma equipe, de repente, né, você é contratado, você pega uma equipe que você não formou, né? Não foi você que formou aqueles jogadores aqui, não foi você que trouxe aqueles jogadores. Então, até você conseguir fazer com que os jogadores entendam você e sua técnica de jogo e como você está armando ataque, contra-ataque e tudo mais, tal, defesa, demora, velho. Então, não adianta, às vezes, ficar demitindo só técnicos e comissão técnica. Tem que ver também a capacidade dos jogadores que você tem no elenco, né? Tem jogador que é burro mesmo, que não entende o técnico, né? E quando chega na hora do jogo, o cara treme todo, não tem psicologia para entender e faz só meleca, né? Então eu acho que os técnicos deviam ter mais tempo nos clubes para fazer, né, o seu trabalho render, né? Grêmio acerta contra o Grêmio jogou muito bem contra o Flamengo lá no Maracanã domingo passado, hein? Não conseguiu fazer não permitiu que o Flamengo vencesse, né, lá no Maracanã, na sua própria casa. Então o Grêmio está bem, pelo menos o que vi lá, os jogadores fortes do Grêmio, tem uma defesa muito boa, um goleiro excepcional. Para mim o goleiro foi o cara do jogo, né? Foi o craque da partida, o goleiro do Grêmio, salvou o Grêmio. Na verdade foi essa aí. O Grêmio acerta a contratação de Enzo Santos. Então já vimos que o problema do Grêmio não é a defesa, tá? O problema é meio de campo e ataque. Velho, o problema é meio de campo fazer ligação e o ataque fazer gol, né? Acertar no gol e fazer gol. Então o problema do Grêmio não é a defesa, tá? Tá muito bem servido de defesa o Grêmio, né? O Grêmio lá, time gaúcho.
Aqui diz assim que o Grêmio acerta a contratação de Enzo Santos, lateral esquerdo do CSA. Jogador de 23 anos chega por empréstimo até o fim da temporada, com opção de compra e possibilidade de extensão até o Gauchão, né, Campeonato Gaúcho. Santos anuncia a contratação do zagueiro paraguaio Alexis Duarte. Dizem que é um zagueiro muito bom, hein? Esse Alexis Duarte. Defensor de 25 anos, deixou o Spartak de Moscou, estava lá em Moscou, da Rússia, para reforçar o Peixe. Eu acho que o Santos começou o empate contra o Fluminense no último jogo, o Santos já começou uma reação. Eu não acredito que o Santos vai cair para a segunda divisão, não. Eu acho que o Santos daqui para adiante ele vai crescer, vai num crescendo e vai permanecer na primeira, né? Eu não creio que o Santos vai cair dessa vez, não. Tomara a Deus, né, que o Santos aí consiga reerguer. E também Neymar, né? Eu sei que Neymar não é mais aquele jogador, né, que a gente esperava tanto dele, né, tal. Mas eu acho que o Neymar tem que parar de ser negativista e olhar para um outro lado. E ele se esforçar um pouquinho mais, saber fazer triangulações, né? Doações, jogar futebol, né? Neymar sabe jogar muito bem o futebol, ele sabe o que é futebol. Futebol é uma injustiça, né? A gente sabe que o melhor em campo ele é caçado o tempo todo. Quando você é um craque, né, no nível de Neymar, você vai ser caçado o tempo todo, os caras vão querer te derrubar, não deixar você jogar, né? Tudo isso vai... E você tem que jogar isso a favor para fazer com que os caras sejam expulsos, né? E prejudique o time adversário, né? Tem que ter aquela malandragem. A gente sabe que o Neymar sofre muito com tudo isso, essa cobrança, né? Cobram muito o Neymar, né? E ele é só um homem, gente. Ele não é um extraterrestre, não. E nem é um super-herói, tipo o Capitão América, né? É só um homem. E eu vejo aí alguns comentaristas esportivos cobrando demais o Neymar, cara. Eu fico pensando, cara, como que deve ser a pressão de um cara como esse, né? O cara conseguiu tudo na vida, tem um sucesso extraordinário, muita mídia, ganha muito dinheiro, tem uma fortuna extraordinária, né? Neymar, você é pai, você tem criança pequena, né? Concentre na sua família. E se você quiser abandonar agora o futebol também, meu irmão, tá tudo bem, tá tudo bem. Você já não tem que provar mais nada para ninguém no Brasil, para ninguém no mundo, tá? Você é um craque, né? Continua sendo. E você está no coração de milhões e milhões de pessoas que te admiram pelo mundo afora. Não é só aqui no Brasil que você é admirado, não. Tem milhões de pessoas, jovens, crianças, que te admiram, Neymar. Você é um craque. E você tem que levantar a cabeça, você é pai, né? Você tem filhos pequenos, né? Tem filhos que estão crescendo aí, já adolescente. Então, cara, levanta a cabeça, meu irmão. Você é vitorioso, você só tem bons fluidos, tá? Então, não se deixe levar pelas críticas ácidas de alguns jornalistas, entre aspas, né? Porque tem pessoas do mal também no jornalismo, tá? Fique sabendo que tem gente do mal no jornalismo, tá? E você não precisa provar nada para ninguém, você já provou que você é bom, é um craque, tá? Você só não foi melhor no mundo porque tinha outros caras talvez mais bem preparados, até espiritualmente, do que você, tá? Eu acho que você pecou muito nessa questão de festas, Neymar. Bebidas, festas, coisas que não deveria ter acontecido, nem a assessoria deveria ter permitido, mas eu acho que você errou nessa parte aí das farras, entendeu? Você quis imitar muito aquele menino lá, né, do passado, Romário e os outros demais, né? E esqueceu que você era um atleta, né? E você tá agora num outro nível, num outro patamar, numa outra época da história do futebol, tá? É um futebol pós-moderno hoje. Hoje, se o cara não tiver rendimento 100%, tipo assim, o cara não bebe, não fuma, não perde noite, entendeu? Ele não chega a ser o melhor, não adianta. Tem que ter um foco, né? O cara que foi o melhor do mundo, nem refrigerante ele tomava, velho. Ele estava focado na profissão dele, certo? Então, os próximos atletas que virão e que quiserem conquistar esse título de melhor do mundo, não basta só talento e ser realmente técnico e craque, né? O cara também tem que ser focado no futebol. O cara não pode beber, não pode fumar, não pode ir pra farra, não pode perder noite, entendeu? Ele tem que fundamentar toda a sua vida e concentrar e focar a sua vida no atleta que ele é, o atletismo, o exemplo que ele dá, o que ele fala em entrevistas, tal, entendeu? E às vezes não precisa dar entrevista para ninguém, não precisa falar nada para ninguém, não. Fica na sua, bem reservado, a sua vida pessoal devia ser bem reservada. Tem muitas fofocas ao redor da sua vida que eu acho errado. Isso expôs muito a sua vida pessoal, né? Então, o pessoal que estava assessorando você devia ter cuidado nesse aspecto aí.
porque você foi muito visado e fizeram muita maldade contra você. Eu acompanhei toda a carreira sua e eu vejo quanta maldade fizeram contra você. Incrível, né? Mas foi. Falando sobre o Santos, eu acho que o Santos, voltando a falar sobre o Santos, eu tenho a crença de que o Santos realmente vai evoluir muito e vai chegar a sair dessa situação difícil que está. Então, com a contratação aí do Alexis Duarte, né, que é esse craque paraguaio, né, tem 25 anos, apenas um jovenzinho, né, de 25 anos, saiu lá de Moscou, do Spartak, e chegou ao Santos agora para reforçar o peixe, né. Luísa, agora no tênis feminino, Luísa Stefani sofre virada e está também eliminada das duplas femininas do US Open. Tenista brasileira que formava dupla com a húngara Tímia Babos perdeu por 2-1 com parciais de 6-0, 4-6 e 4-6. 4-6. 6-0, 4-6 e 4-6. Perdeu. No tênis ainda, agora masculino. Alcaraz domina a partida, vence Lerreca e está na final do US Open. O espanhol supera o tcheco por 3-0 e se torna o tenista mais jovem a chegar a uma semifinal de Grand Slam, sem perder um set desde Rafael Nadal em 2008, né? Rafael Nadal também em 2008 ele não perdeu nenhum set. O cara é um fenômeno, né? Notícias internacionais. Putin diz que Rússia nunca se opôs. Olha o Putin falando novamente aqui, ó. Presta atenção no que o Putin está fazendo ali, né? Ele diz que Rússia nunca se opôs à adesão da Ucrânia à União Europeia. A declaração foi feita durante reunião bilateral entre o líder do Kremlin e o premier da Eslováquia na China. Você acredita nisso? Você acredita em Papai Noel? Que a galinha tem dente, que o galo também tem dente, né? Você acredita nisso? Será que tem mesmo? No lugar do bico é dente? Né? Você acredita no coelhinho que bota ovo de chocolate na Páscoa, né? Então você acredita no Putin. Pelo menos 4 candidatos do partido de direita Alternativa para a Alemanha morreram nas últimas semanas durante a campanha eleitoral para as eleições municipais marcadas para 14 de setembro no estado da Renância, do norte da Westfália. Gente, que país é esse? E morticínio lá entre os candidatos. Lá na Alemanha, lá naquela região da Alemanha, tá? Norte da Westfália. O mais populoso do país. É o norte lá da Alemanha lá. A polícia informou que não há indícios de crime. Como assim não há indícios de crime? Os caras foram assassinados e não há indícios de crime. Mas os casos têm levantado questionamentos e também obrigaram a reimpressão de cédulas, além da anulação dos votos que estes candidatos já tinham conquistado por correspondência. Ai, meu Deus, só na Alemanha mesmo que essas coisas podem acontecer. Não há... Que polícia é essa, Jesus, né? Homem é morto pela polícia após ataque com faca em Marselha. Olha só, gente, mais um louco que apareceu lá na França. A segunda maior cidade da França. Marselha é a segunda maior da França. A primeira é Paris, lógico. Ataque ocorreu nas proximidades do Porto Velho. Leveaux-Port, né? Leveaux-Port, que é, em tradução para o português, Porto Velho. Área conhecida também pelo tráfico de drogas. Só podia dar nisso, né? Esse homem foi morto pela polícia quando ele atacou pessoas com faca, né? Lá na cidade de Marselha, a segunda maior cidade da França. Afeganistão é atingido por novo terremoto de 5... São os terremotos que vêm depois do grande terremoto, né? Então o Afeganistão foi atingido por outro terremoto de 5,2 de magnitude. Diz a USGS, agência especializada nesse tipo de cataclismos, né? Novo abalo atingiu a mesma região afetada por tremor no domingo, que já deixou mais de 1.400 mortos, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América. Rapaz, aqui agora a Coreia do Norte. Olha só o que está acontecendo na Coreia do Norte. Aqui, ó.
mais 6 mil soldados norte-coreanos, 6 mil soldados norte-coreanos serão enviados para apoiar a Rússia, diz Coreia do Sul, né? O anúncio foi feito pelo Serviço Nacional de Inteligência, o NIS, né? Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul, no mesmo dia em que o líder norte-coreano chegou a Pequim, né, para os desfiles lá em Pequim, para assistir a um desfile militar, onde deve se encontrar também com Vladimir Putin. A Coreia do Norte está apoiando a guerra ali da Rússia contra a Ucrânia, né? Mandando soldados e ajuda, né, de armamentos, inclusive. Desfile militar na China vai reunir figuras controversas da geopolítica mundial ali. Evento em Pequim, que contará com 26 líderes, exibe força em momento de tensão geopolítica e marca a aproximação entre regimes autoritários, incluindo Kim Jong-un e Vladimir Putin. Gente, o mundo está caminhando para uma bipolaridade e uma guerra. Tá? O mundo está caminhando para a Terceira Guerra Mundial. Está caminhando para isso. Só Deus para nos livrar dessa hecatombe, né, mundial, né? A Segunda Guerra não vai ser né? Vai ser bombas atômicas, né, gente? Aí é horrível, vai destruir o planeta, né? Se Deus não vai permitir isso, porque o planeta não pertence aos homens, né? O planeta pertence a Deus. Eu tenho certeza que Deus e os anjos celestes vão interferir nessas questões aí. Já estão interferindo, eu acho que sim. Kim Jong-un espera restaurar laços estreitos com a China, diz parlamentar. Líder norte-coreano viaja ao país para desfile militar que marca o aniversário de 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Cerca de 400 crianças sofrem intoxicação por merenda escolar, até lá na Indonésia que isso aconteceu aqui. Lançado em janeiro, o programa de alimentação gratuita tem sido prejudicado por casos de contaminação em massa lá na Indonésia. Ataque dos Estados Unidos a barco com drogas próximo à Venezuela deixa 11 mortos. 11 pessoas que estavam no barco transportando drogas para levar para aquele lugar do Caribe ali, ou provavelmente para o sul dos Estados Unidos, né? Eles foram atacados ali por forças especiais norte-americanas e 11 mortos foi registrado, né? Até eles filmaram, tal, passou aí na mídia, né? Este é o primeiro ataque americano a uma embarcação no sul do Mar do Caribe, desde que os Estados Unidos enviaram nos últimos dias 8 navios de guerra e um submarino nuclear para as águas próximas da Venezuela, com o objetivo de evitar a chegada de drogas ao território americano. Gente, como é que esses caras loucos, da vida louca das drogas, vai desafiar o exército norte-americano mandando de barco drogas, né? 11 pessoas estavam no barco, diz que levando droga para o sul dos Estados Unidos. O barquinho, diz que atravessando o Caribe. Cara, será que eles são tão trouxas, tão burros? Eles não são burros, né? Eu acho que o cara que usa droga, ele não tem nada de bitola certa, ele é completamente louco, né? Aí ele faz uma coisa dessa, ele só está atraindo a morte para cima de si. Já estava, né, usando droga, né? Agora fazendo transporte de droga diante do exército, da marinha norte-americana. Você acha que eles vão bombardear você? Vão bombardear, vai morrer todo mundo. Né? E a droga vai ficar espalhada ali nas águas do Mar do Caribe. Ficou espalhada. Os peixinhos lá que ficaram todos negros, né? Depois que tomaram aquela droga ali nas águas. Rapaz, isso sobrou pedacinhos de carne humana, né? 11 pessoas foram atacadas, explodiu tudo. 11 mortos, né? Isso é informação dos Estados Unidos da América aí, né? A guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela ali. Ortega, outro que está na linha também, né? Da perseguição, né? Primeiro é o Med, né? O Maduro. Agora vem o Ortega. O Ortega desafia a Ucrânia. O que o Ortega tem que desafiar a Ucrânia? Ortega desafia a Ucrânia e assina pacto de cooperação com o território sob ocupação do Kremlin. O regime de Daniel Ortega, esse cara está usando muita cocaína. O regime de Daniel Ortega e sua esposa, Rosário Murillo, deu mais um passo para estreitar laços entre a Rússia e a Nicarágua, ao autorizar que seu filho, Laureano Facundo Ortega Murillo, firme um acordo de cooperação com a região de Donetsk, território ucraniano que atua sob ocupação militar do Kremlin. Vai ter consequência disso aí, com certeza.
Agora vamos aos eventos históricos de hoje, dia 3 de setembro, há muitos anos atrás, no ano 301, San Marino, uma das menores nações do mundo e a república mais antiga do mundo, ainda existente naquela época, 301, é fundada por San Marino, um antigo cristão romano do século IV. No ano 509 é eleito o Papa Gregório I. No ano 1783, Guerra de Independência dos Estados Unidos, a guerra termina com a assinatura do Tratado de Paris pelos Estados Unidos e o Reino da Grã-Bretanha. 1914, já no século XX, o cardeal Giacomo della Chiesa é eleito Papa e toma o nome de Bento XV. 1939, Segunda Guerra Mundial, plena Segunda Guerra Mundial. Começou em 1937, se não me engano, né? Ou 35 já estava começando aí. Mas começou, acho que efetivamente em 1937. Agora nós estamos em 1939. Segunda Guerra Mundial. A França, Reino Unido, Nova Zelândia e Austrália declaram guerra à Alemanha após a invasão da Polônia, formando os aliados. 1950, o automobilista italiano Nino Farina se torna o primeiro campeão da Fórmula 1, após vencer o Grande Prêmio, o Grand Prix da Itália em 1950. 1971, o Catar se torna um estado independente. 1976, programa Viking. A espaçonave americana Viking 2 aterriza na Utopia Planitia, em Marte. 1989, o voo Varig 254, um Boeing 737, faz um pouso forçado sobre uma região de selva localizada a 60 quilômetros ao norte de São José do Xingu, em Mato Grosso, em decorrência de falta de combustível. 12 pessoas morreram. 1995, o eBay, uma empresa de comércio eletrônico norte-americana, é fundado lá nos Estados Unidos, norte-americano. 1917, a Coreia do Norte conduz seu 6º e mais poderoso teste nuclear. Eles têm poder nuclear. A Coreia do Norte tem poder nuclear. Por isso que está se alinhando com Putin lá e tal, né? Para fazer frente contra o Ocidente, né? Presta atenção, nós estamos caminhando para uma guerra de hecatombe aí, de consequências devastadoras. Vamos orar mais, vamos rezar mais, pedir a Deus que nos dê forças, né? Se por acaso Deus permitir que isso aconteça, nós temos resistência para permanecermos. Mas pedir a Deus, principalmente os quatro anjos, né? Não permitirem essas guerras acontecerem e controlar essa situação desses loucos aí que estão no poder desses países, né? Que querem guerra, né? Essas foram algumas notícias de hoje, né? De hoje para amanhã, foi de ontem para hoje e tal. E vamos agora à meditação matinal do dia, né? A meditação aqui, Descobertas da Fé, um devocional diário do Rodrigo Silva. Hoje, dia 3 de setembro, quarta-feira. O tema é Filosofia da Provação. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Conta-se que certa vez um agricultor seguia para seu trabalho costumeiro, quando no caminho deparou-se com um passarinho que havia caído do ninho. Ele queria ajudar o pobrezinho, mas não sabia como. Retornar para casa e pegar uma estaca ou uma escada para colocá-lo de volta no ninho, demandaria tempo e o atrasaria. Além disso, precisaria de um pano para manipulá-lo, pois o contato com sua mão poderia alterar o cheiro do filhote e a mãe iria rejeitá-lo. Por outro lado, deixar o bichinho ali desprotegido iria matá-lo de frio. Então o agricultor teve uma ideia: colocar o passarinho na lama
para que ficasse aquecido até que, ao regressar do trabalho, ele pudesse limpá-lo e colocá-lo de volta no ninho. E assim o fez. Ao sair, o filhote foi sentindo o calor da lama e feliz começou a piar. Piava cada vez mais alto, até que um gavião que voava por aquelas bandas ouviu o seu canto e, dando um rasante, agarrou o pequeno, tirando-o dali para fazer dele o seu almoço. O camponês que contava essa parábola sempre terminava com as seguintes lições de moral para o grupo que o ouvia. Primeiro, nem sempre quem lhe joga na lama é seu inimigo. Segundo, nem sempre quem o tira da lama é seu amigo. E terceiro, se estiver na lama, mantenha o bico calado. O tom pode parecer anedótico, mas o sentido não deixa de ser verdadeiro. Se estiver na lama, mantenha o bico calado. Se você está na pior, não conta o seu sofrimento para ninguém. Mantenha o bico calado e vai conversar só com Deus no segredo, no secreto. Ok? Ninguém pode ficar sabendo de quão ruim, de quão mal você está passando. Né? Mantenha o seu bico calado quando estiver na lama. Assim também é na vida. Às vezes Deus permite que provações venham para nos proteger de males maiores que nem mesmo imaginamos. O diabo, por sua vez, oferece saídas fáceis das situações de desconforto. Ele nos faz supor que seu caminho sem obstáculos é a solução para nossos problemas. Convence aqueles que estão cansados a sucumbir. Convence aqueles que estão cansados a sucumbir à tentação, sugerindo que assim estarão livres do desejo que tanto os consome. É isso que Satanás faz, tá? Cuidado. Portanto, quando estiver no meio de uma provação, tenha cuidado com o que fala e para quem você fala. Palavras têm um grande poder. Intercale seus clamores com oração e louvor. Deus ouvirá o seu cântico sofrido, assim como ouviu a voz de Paulo e Silas na prisão de Filipos. Quer estejamos na lama ou no conforto de um ninho, ainda somos filhos de Deus, mesmo que o mundo duvide disso. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Tiago 1,12. Que essa lição de hoje fique, ecoe profundo, né? No recôndito do nosso coração, da nossa alma. Deus nos perdoe, nos fortaleça nos momentos de provação. Muitos de nós estamos passando por provações terríveis, né? Então vamos nos dobrar e pedir a Deus que nos ajude. Principalmente aqueles que estão enfermos, internados nos hospitais, aqueles que receberam uma notícia muito ruim, né? De um prognóstico médico, né? De um diagnóstico médico. Então vamos orar mais, né? Precisamos orar mais, nós oramos pouco, né? Já diz aí um ditado antigo, né? Pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Vamos orar mais. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado por nos mantermos aqui acordados diante de toda essa situação que nós vivemos, Senhor. Que nós consigamos e nos fortaleçamos em Ti diante dos sabores da vida, diante das provações, diante das situações difíceis pelas quais nós temos que passar. E nesses momentos difíceis, Senhor, nós confiamos em Ti, para que o Senhor nos conduza, né, com galhardia, né, com poder, com potência diante das situações difíceis. Fortaleça a nossa vida, Senhor, em todos os aspectos, em todos os sentidos, né? Abençoa também e ajuda também, cura também aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos, né? Aqueles que estão buscando uma saída para a sua situação de saúde, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe os médicos, abençoe as pessoas que trabalham na área da saúde, abençoa todos aqueles que estão aí cuidando de outras pessoas como verdadeiros sacerdotes. Cuida deles, dê saúde para eles, dê força para eles, dê convicção e resiliência também, né? Fortalecimento espiritual. Perdoa os nossos pecados, fortaleça cada vez mais, dia a dia, a nossa fé em Ti. Pelos méritos de Cristo Jesus, desde já nós te agradecemos ao pedir. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Um bom dia para você, uma boa quarta-feira, né? Que Deus fortaleça a sua vida e que Deus deixe você cada vez mais realista em relação às situações que nós temos que vivenciar no nosso dia a dia, no nosso mundo. Bye, bye, tchau. Até o próximo Conectados 7 News.